Damon Hill, na verdade, tá assim, até parecendo que tá fora de si a forma com que ele tem falado. Vamos falar sobre o acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Já teve piloto aí que chegou a dizer que o Max Verstappen fez aquilo propositalmente. Eu não sei qual é a opinião de vocês, nem do Matheus, nem do Lucas, mas eu queria saber o que vocês pensam. Você acha que esse acidente foi proposital? O que você acha que aconteceu naquela situação entre os dois pilotos, entre o Hamilton e o Verstappen? Você acha que a punição foi merecida? Pode começar falando o Lucas, que já tá na tela aqui. Na verdade eu ia repassar pro Pucci, né? Porque eu tô escrevendo aqui o tweet aqui pra chamar a galera aí pra tua live. Quer responder essa primeiro, Matheus? Vamos, sem problema. Vai lá, Matheus. Então, eu vou começar de trás para frente. Eu não concordo com a punição. Eu acredito que a Fórmula 1 criou uma cultura de punição. Não vou ficar entrando muito no detalhe aqui, porque senão a gente vai desvirtuar muito o assunto aqui, o tópico, né? Mas ela criou uma cultura de punição em que você não pode mais disputar a posição. Você não pode mais atacar ou defender, que tudo é passível de punição. Ao meu entender, isso, claro, a minha opinião, não estou dizendo que é o certo, é um acidente de corrida. São dois pilotos brigando pelo campeonato mundial. O Verstappen viu que tinha um espaço pequeno, mas que tinha. Ele quis arriscar. O Hamilton quis defender a sua posição. Não vejo nenhuma maldade dos dois. Pelo contrário, o que eu vejo é aquilo que nós gostaríamos de ver sempre na Fórmula 1, que são pilotos raçudos, que querem vencer, que têm mentalidade vitoriosa, que tem uma mentalidade de pilotos de alto nível. E quando você tem dois pilotos nessa circunstância em que eles se encontram, de disputar um título, de disputar palmo a palmo, ponto a ponto, um campeonato, uma hora você vai ter acidentes. É o segundo da temporada, se a gente for falar diretamente entre os dois, né? Ali em Silverstone também tiveram um toque, e provavelmente vão acontecer outros. Mas, para mim, é acidente de corrida. São só dois pilotos buscando vencer o seu adversário e eu não consigo ver maldade, nem algo sendo feito de propósito, como o Damon Hill tem falado, né? O Damon Hill, na verdade, tá assim, até parecendo que tá fora de si a forma com que ele tem falado. Mas para mim, acidente de corrida total, eu não puniria. E o Verstappen, eu só não vou dizer que ele saiu muito prejudicado com essa punição, porque teoricamente a Red Bull já ia trocar o motor dele na Rússia. A gente não sabe se eles vão trocar mesmo, mas a princípio vão. E então ele largaria lá de trás de qualquer forma. Então, talvez para a Red Bull não tenha sido um prejuízo grande. Realmente. A grande questão é que, assim, eu acho que o maior prejuízo foi, na verdade, da Mercedes, né? Que ela tinha toda a expectativa de vencer o GP de Monza e, na chance que ela teve, acabou saindo com Lewis Hamilton, né? E aí o Valtteri Bottas conseguiu mostrar as garrinhas dele e mostrar para a Mercedes que talvez ela não deveria ter demitido, ou talvez sim, né? Mas ele decidiu andar quando saiu da equipe, pô. Aí então. Aí é complicado. Porque agora pro Bottas ele não tem nada a perder, então ele ligou aquele botão e foi. Foi, verdade. E o que você achou, Flagamer? O que você achou desse acidente? Olha, eu acho que o Verstappen realmente forçou um pouco o ponto da ultrapassagem ali. Ele acho que foi numa tentativa desesperada para tentar chegar à frente do Hamilton, porque se você lembra, uma volta antes, a Red Bull fez um pit horroroso. Um pit de mais de 10 segundos. A Mercedes também errou o pit, mas foi menos. Aí o Verstappen viu o Hamilton tentando se aproximar, já saindo do box. Aí o Hamilton saiu do box e já foi jogando o carro para a esquerda para tentar espremer um pouco o Verstappen. Aí eles entraram na chicane, o Verstappen foi um pouco mais para frente. Não sobrou espaço, tinha salsicha zebra ali, atropelou tudo. E aí os dois se engancharam um no outro numa maior cena erótica da Fórmula 1 nos últimos tempos, um trepado no outro. Aí o que acontece? Aí os dois abandonaram a corrida. Eu acho que ali o Max forçou um pouco, mas eu acho que não era cabível de punição. Só puniram porque, para manter a mesmo grau, né, da vez que o Hamilton tocou no Verstappen em Silverstone, né, o Hamilton tomou 10 segundos, Verstappen, como já tinha abandonado, não tinha como tomar 10 segundos na corrida, aí a direção de prova penalizou o piloto com 3 posições no grid de largada, que sinceramente é nada para a Red Bull. Foi um final de semana que o Verstappen saiu até ganhando, né, porque saiu com mais 2 pontos de vantagem com a corrida sprint, então para o Verstappen ainda foi lucro essa manobra aí. Sim, concordo perfeitamente. Eu acho que talvez a Red Bull tenha tido um lucro
o maior lucro do ano. Nem nas vitórias da Red Bull ela teve tanta vantagem, né? Muita gente tem falado, eu vi uns repórteres falando, acho que o Sérgio Maurício, que os dois iriam sair iguais, né? Do campeonato, que essa disputa não tinha feito diferença para os dois, mas para mim foi a maior diferença do campeonato. Porque Lewis Hamilton tinha carro e tinha capacidade até de ganhar aquela corrida. Se ele tivesse ultrapassado o Verstappen e corrido atrás das McLaren, ele tinha a capacidade e a oportunidade. Obviamente a gente não sabe se ele iria conseguir, porque a gente só iria saber se a corrida tivesse acontecido depois do que aconteceu entre os dois. Mas o que aconteceu é que a Mercedes tinha a capacidade de vencer aquele GP e deixar a Red Bull mais para trás. E justamente no GP, onde a Mercedes tinha essa possibilidade, Hamilton sofreu aquele acidente seríssimo que iria, talvez, se não acontecesse, iria fazer com que o campeonato ficasse mais distante um pouco entre os dois. E a gente sabe, assim, pensando inclusive em 2007 e 2008, que um pontinho de diferença no final do campeonato faz diferença sim. A gente até pôde ver o Felipe Massa dando uma alfinetada no Hamilton esses dias numa entrevista, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas ele falou: e aí, Hamilton, um pontinho no campeonato faz diferença ou não? E a gente sabe que faz. Eu acho que a maior prejudicada foi a Mercedes e provavelmente por conta dessa punição nesse GP de Monza, que vai ser replicada, né? Vai acontecer apenas no GP da Rússia, 3 posições de punição no grid do GP da Rússia para Verstappen, eles já devem aproveitar para trocar o motor lá em Sochi. Então acho que realmente a maior prejudicada foi a Mercedes e Lewis Hamilton nessa corrida. Agora, sobre se foi proposital ou não, eu só acho que os dois estavam dando tudo que eles podiam. Eram 2 pilotos extremamente velozes, disputando o campeonato mundial e que, obviamente, nenhum dos dois queria tirar o pé para o outro ultrapassar. Isso é óbvio. Eu acredito que Verstappen não tenha feito nada intencional, não queria subir em cima do carro de Lewis Hamilton, mas obviamente ele não queria tirar o pé, né? Acredito que se fosse para punir alguém tinha que ser mesmo o Verstappen, mas eu também acho que foi lance de corrida, inclusive fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo da punição, porque eles estão nutelizando a Fórmula 1, e isso para mim é péssimo, na verdade. O que eu não gostei da atitude dos comissários, quando eles colocaram o comunicado oficial da punição, é que em uma parte do comunicado eles falam que o Verstappen não tinha o direito a disputar aquela posição, aquele espaço, porque ele estava muito atrás na frenagem dos 50 metros, mas aí logo em seguida eles falam que o Hamilton não deixou o espaço para o Verstappen. Se um erro exclui o outro, a gente começa a ter um problema aí, porque assim, se você pune o Verstappen, mas não pune o Hamilton por ele ter espremido o Verstappen, não ter deixado espaço, você está dizendo para os pilotos o seguinte: se você vê que o cara que está vindo disputar com você cometeu alguma infração, então você em seguida pode cometer uma também, que você não vai ser punido porque o outro cometeu primeiro. Esse tipo de raciocínio é perigoso, ele é um tanto quanto perigoso, mas eu acho que é muito inconsistente a direção de prova, né? Se fosse um outro grupo de comissários, eles teriam talvez não punido, ou às vezes punido os dois, enfim, muda muito de corrida para corrida, e isso não me agrada, né? Porque o campeonato pode ser decidido por um acidente, por um comissário, né? Como o próprio Ross Brown já falou isso agora depois da batida entre eles na Itália. Ele falou: eu não quero que o campeonato seja decidido por um comissário, por uma punição a algum dos pilotos, né? E isso está se tornando uma coisa viável, possível, melhor dizendo, por conta dessas intervenções que a Fórmula 1 tem colocado nos últimos tempos para qualquer batalha que seja fora do DRS. E além disso, essa punição de 3 posições pode nem ser nem cumprida, porque a Red Bull pode aproveitar essa punição na próxima corrida na Rússia, já que temos longas retas, e acabar trocando todo o motor do Verstappen para jogar logo lá para trás, para ter já o 4º motor, e com isso ele tem uma vantagem em relação ao Hamilton a longo prazo, que o Hamilton também está com o carro no limite, ele já está com a 3ª peça da unidade motriz dele toda. Então a Red Bull vai aproveitar que foi punida, né? Porque 3 posições é nada, basicamente, principalmente numa largada da Rússia,
e para fazer toda a troca do carro. Perfeitamente. E tipo, a Red Bull perder na Rússia, na verdade, aparentemente, pelo que eu tô lendo, né, tanto a Red Bull quanto a Mercedes já estão esperando que a Mercedes seja um pouco superior na Rússia, né? Então não tem muito a perder. Na verdade, a Rússia seria a corrida perfeita para a Red Bull trocar o motor, independente da punição ou não de Max Verstappen, né? Então, assim, eu acho que a maior beneficiada foi a Red Bull com isso tudo. E, infelizmente, a gente pode acabar tendo um final de campeonato com uma pequena diferença de pontos que foi decidida por conta de um acidente dentro da corrida, ou então por conta de um comissário que fez algo ruim, né? Porque se o Max Verstappen vencer, Lewis Hamilton vai falar que foi por causa do acidente ou algo assim. Já se o Hamilton vencer, vai falar que foi por causa de punição em cima de Max Verstappen. Então, assim, acaba que se não for com uma corrida de diferença completa, mais de 25 pontos, eu acho que vai abrir uma situação bem chata na Fórmula 1, até mesmo para os próximos anos dentro da categoria.